Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Thalia, eu sou graduanda de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente à determinação da textura do solo pelo método da pipeta. Nesse vídeo, os tópicos abordados são o que é a textura do solo, como são determinadas cada fração do solo, utilização do método da pipeta, como é feito o procedimento de determinação da textura do solo pelo método da pipeta. Bom, a textura do solo ela é uma das características físicas mais estáveis. Esta representa a distribuição quantitativa das partículas sólidas minerais com diâmetro menor que 2 mm, e sendo separadas em 3 frações texturais, a areia, o silt e a argila. Para a fração areia, o processo utilizado é o de tamização, enquanto que para a fração de argila e silt, utiliza-se o processo de sedimentação, onde mede-se a velocidade de sedimentação das partículas, definindo assim suas frações. Para realizar a determinação da textura do solo, pode-se utilizar dois métodos, o método densímetro e o método da pipeta. Nesse vídeo será abordado somente sobre o método da pipeta, que atualmente ele é considerado o método mais eficiente para a determinação da textura do solo em laboratório. A determinação da textura do solo através desse método ela é realizada da seguinte forma. No pré-tratamento, deve-se eliminar os agentes cimentantes, como a matéria orgânica e os carbonatos, e para que esses não afetem a dispersão de suspensão do solo, em seguida realiza-se então a dispersão do solo em uma solução aquosa, onde o objetivo é separar os agregados do solo, separando as partículas de forma individual. E para isso, nesse processo, é necessário que as partículas se mantenham assim até o final do processo em questão. Para se ter dispersão total das amostras de solo, deve-se utilizar os métodos químicos, onde são utilizados compostos químicos, que como exemplo a gente pode citar então o hidróxido de sódio e o hexametafosfato de sódio. E os métodos mecânicos, eles são frequentemente utilizados. Como exemplo desse, a gente pode citar então a agitação violenta e rápida, a agitação suave e demorada e o aquecimento e desagregação manual. Para a agitação, é indicado que a mesma ocorra com no mínimo 8 horas de agitação, podendo variar então de 12 a 24 horas. Após essa agitação, o processo é feito então o processo de separação da fração areia, e para isso, a solução a qual se encontra a amostra de solo, ela é passada por uma peneira de diâmetro de malha de 0,053 mm e colocada sobre um funil que é apoiado em suporte, tendo logo abaixo então uma proveta de 1000 ml ou até mesmo um cilindro de sedimentação. Lava-se então o material retido na peneira até que a água passe de forma translúcida pela peneira, não ultrapassando o limite de armazenamento da proveta, que no caso é 1000 ml. Esse processo ele é conhecido por tamização. Então, a areia retida nessa peneira ela será transferida para um recipiente, onde a mesma passará pelo processo de secagem em estufa, que ocorre entre 105 a 110 graus Celsius. A proveta que contém a suspensão aquosa, ela deverá ser então preenchida com água destilada, até 1000 ml. Na sequência, deve agitar a mesma com um bastão, onde na sua extremidade possui uma tampa de borracha com vários furos, e após esse procedimento, verifique-se a temperatura da amostra. A partir dessa temperatura, deixe a amostra no tempo indicado de sedimentação conforme a temperatura. Depois de passar o tempo indicado para a sedimentação, realiza-se então a pipetagem da argila. Insere então a pipeta até 5 cm dentro da solução e pipeta-se 10 ml da solução com argila. Essa solução então é colocada dentro de um cadinho e é levada para a estufa, onde ela fica por 24 horas para realizar a secagem, em uma temperatura que também pode variar de 105 a 110 graus Celsius. Posteriormente, é realizada então a pesagem em balança analítica da areia e também da argila, ambas já secas. Os recipientes eles são pesados previamente, sem o conteúdo das amostras.
onde para a quantidade de silt é feita então a diferença entre 1000, que é o conteúdo total da proveta, e o somatório de argila e areia, que é referente à pesagem de cada um. Após a análise textural, é possível então realizar a designação do solo, essa pode ocorrer então através do triângulo de classificação textural, que temos na imagem que está sendo mostrada. Essa designação ela pode ser feita então a partir da porcentagem de cada fração da amostra de solo, e daí com ela então tem-se a designação do solo. Agradeço pela atenção.